Amigos, a imprensa nacional está repercutindo uma operação da Polícia Federal que identificou fraude no INSS. De que forma, de acordo com a polícia, isso estava acontecendo? Já há alguns anos estavam descontando de maneira irregular valores ali dos pagamentos dos aposentados e pensionistas do INSS. E para a gente entender melhor essa situação, saber como esses idosos, como essas pessoas com deficiência vulneráveis poderão cancelar esses descontos e também conseguir algum tipo de ressarcimento desses prejuízos. Doutora Adair José, conta pra gente como os senhores, como advogados, o senhor e aí a classe, né? Certamente o senhor tem conversado com outras pessoas especializadas aí na questão previdenciária sobre essa fraude identificada pela Polícia Federal, né? E agora, inclusive, com o afastamento do presidente do INSS, doutor. É, Na verdade, Jota, já desde 2019 está acontecendo estes descontos. E qual foi a tática, vamos dizer, para o crime? Eles cobravam um valor pequeno, em torno aí de R$ 50. O aposentado, ele ficava pensando que era uma tarifa de um banco, alguma coisa que poderia descontar mesmo. É só porque chegou num nível de alcançar em torno de 5.400.000 vítimas. Em torno de 6,3 bilhões de reais hoje que está previsto, por enquanto, a apuração do valor total disso. E não adiantava, Joca, você só excluir. Então, muita gente ia lá e excluía, mas se não bloqueasse, 2, 3 meses depois já estava novamente voltando a taxa. E quem é que era a vítima? Os aposentados que recebiam um salário mínimo. Aquele aposentado que recebia 2 salários, 3 salários, 4 salários, não era alcançado, a maioria deles não era alcançado. Não quer dizer que não havia uma ou outra exceção, mas eram esses pequenos mesmo, de um salário. E a pessoa não reclamava. Até explodir o escândalo agora, vindo aí em tona com essa apuração da Polícia Federal. Então, a gente já tinha alertado sobre esse tipo, porque aqui no nosso escritório, nós podemos dizer que foram dezenas, se não centenas de pessoas, né, às vezes até em fila, para a gente bloquear, para tirar esse valor, e a gente quase sendo preciso, em um outro momento, de escalar uma pessoa para ficar atendendo esse pessoal. Então, a maioria não sabia o que estava sendo descontado, não tinha autorizado, era para sindicato, associação, seguro que nunca foi pedido, nunca foi autorizado, e não bastava, repetindo, só cancelar. E o desconto não voltava. Então, roubaram mais de 6 bilhões de reais aí, e o Ministério Público, junto com a Polícia Federal, né, a CGU, eles estão investigando. E, inclusive, Jota, um dos sindicatos, e o que está mais sendo investigado, o vice-presidente é ninguém menos que o irmão do presidente Lula. Né? Então, a gente volta de novo, né, àquele tipo de conversa que a gente teve no passado, né, envolvendo esse tipo de situação. Então, o conselho que a gente dá é para todas as pessoas dar uma olhada aí no extrato do seu benefício, se você teve algum desconto que você não reconhece, ou mesmo se tem algum valor que subiu sem explicação, você pode estar aí tendo o direito de receber tudo de volta. Inclusive, tem o chamado, a ação a repetição de indébito, o dinheiro, de acordo com a lei, deve ser devolvido em dobro, além de ter uma indenização por dano moral. Então, você vê, Jota, onde é que vai chegar o rombo aí para os cofres do Brasil. Doutor, só para contextualizar, para que o nosso ouvinte espectador entenda, essas contribuições, isso eu estou dizendo se for vontade do aposentado e do pensionista. Ele pode ajudar um sindicato que ele gostaria que defendesse os seus direitos, ajudar uma associação,
mas isso tem que ser previamente autorizado. O que a polícia, a CGU, os órgãos aí, as autoridades estão indicando é que esses descontos estavam acontecendo de maneira sem autorização e, dessa forma, um desconto irregular, não é isso, doutor? Todo desconto, do jeito que está acontecendo, Jota, é ir na sua casa, pegar a sua carteira, pegar o dinheiro na carteira sem te falar nada. Uhum. Entendeu? Então, assim, é fácil de entender que não pode. Sim, para descontar qualquer valor, para você contribuir aí para um sindicato, para uma associação, você tem que permitir, né, que isso aconteça. E, aleatoriamente, sem aviso nenhum, começava aí os descontos. Então, as entidades investigadas é o Sindicato Nacional dos Aposentados, né, pensionistas e idosos, Sindinac, é, o vice-presidente é o José Ferreira da Silva, que é conhecido como Frei Chico, que é irmão do presidente, é o que está sendo investigado, e foram bilhões de reais, né? Mas está aí passando para casa de 7 bilhões de reais. Aí depois dá uma crise no INSS, vai ter, igual agora, conversa de aumentar, né, a idade para aposentar, às vezes até um atraso no pagamento, culpa desse furto, culpa de outros tipos de fraudes, descontos aí nas mensalidades associativas sem autorização, nesse caso, dos beneficiários. Então, Jota, o que a pessoa tem que fazer? Tem que bloquear, né, e cancelar esse tipo, não aceitar mais o desconto, tá? É um roubo escancarado, estão tirando dinheiro dessa pessoa que recebe um salário mínimo, do prato da comida, né, da pessoa, está tirando dinheiro, da farmácia, do remédio, do gás da cozinha, sem avisar, sem pedir permissão, sem você saber de nada. Então, tem que olhar o seu benefício e ver se tem algum desconto que você nem sabe de onde vem, foi um sindicato, uma associação, você nunca filiou, nunca assinou nada, tá? Então, entra aí com a ação, sabe? Eles não aceitam calado, né? Não interessa se é 20, 30, 100, 50 reais, é muito para quem vive com um salário mínimo. Então, você pode estar procurando a ajuda de um advogado e entrando com a ação de indenização e restituição desses valores que você teve descontado indevidamente. Viu, Jota? Essa é a orientação que a gente dá aí para os seus internautas. Doutor, eu quero mais informações, eu quero enfatizar essa questão da recuperação do que foi perdido, mas antes eu queria entender, certamente essa foi uma fraude, segundo a Polícia Federal, que atingiu todo o país e certamente agora em Piranhas, Arenópolis, toda a nossa região onde chega o sinal da rádio, os aposentados e pensionistas do INSS estão preocupados. E eu queria perguntar para o senhor, é difícil a pessoa identificar se houve desconto no pagamento dele? E, logo na sequência, eu já emendo outra pergunta para o senhor. É difícil também esse cancelamento? A orientação é mesmo procurar um advogado devido a algum tipo de complexidade? O que acontece? Tem que fazer. A pessoa tem que conhecer um pouco de internet, entrar no aplicativo Meu INSS, né? E analisar o extrato do benefício, solicitar o cancelamento e bloquear definitivamente novos descontos, para eles não voltar a descontar, certo? Qualquer pessoa entrar aí no aplicativo Meu INSS pode fazer isso. Agora, entrar com uma ação judicial seria interessante procurar um advogado. E tirar o extrato também do meu aplicativo, meu INSS, também a pessoa pode fazer isso para verificar se houve esses descontos. O que acontece, Jota? O salário mínimo é R$ 1.518. Então, é fácil do aposentado desconfiar. Ele tem que ir receber, Jota, e tem que estar lá na conta dele, né, R$ 1.518. Porque não há tarifa do banco para conta de benefício, tá? Ele não tem despesa nenhuma. Então, ele não precisa de abrir uma conta corrente para receber benefício. Ele não precisa de comprar nada do banco, ter um cheque especial para receber o benefício previdenciário. Então, não é 1.518, tem que olhar no extrato e ver o que é.
você não permitiu, não assinou nada, então é caso de verificar e pedir aí a devolução em dobro, além do pedido de indenização. Vamos lá então para a questão desse ressarcimento. A Polícia Federal divulgou que essa investigação começou lá em 2016, essa questão de desconto, mas essa investigação de agora fala de 2019. De 2019 para cá, já são 6 anos. Uma pessoa desavisada já deve ter descontado aí da sua conta esses anos todos, né? Pensa no volume. Talvez ali mês a mês, 50, 60, 70 reais. Talvez naquele momento não dá para identificar, mas nesse tempo todo é um montante maior, doutor. Qual é a conta é simples. A conta é simples, sim, Jota. doutor, sim. Se for R$50 vezes 12, dá 600, né? Sim. 600 vezes 5 dá 3 mil. Sim. Em dobro, dá 6 mil. Se o juiz der uma indenização aí de uns 5, 10 mil, ele vai lá para 20 mil. As atualizações aí, uma ação de 25 mil reais, vamos pôr isso, tá vendo? Você multiplica isso aí por milhões aí, que é o tanto de pessoas que foram, teve fraude, em torno de 3 milhões de pessoas, vê o rombo que não vai virar isso a longo prazo nos cofres, e a pessoa, né, o cidadão comum, os seus ouvintes aí, eles podem estar buscando esse ressarcimento. Doutor, é nesse ponto que eu quero chegar agora. O cidadão identificou os descontos no seu pagamento. O que fazer a partir da identificação do desconto fraudulento? Toda pessoa que alega, ela tem que provar. Então, essa prova do INSS, ela não é difícil de fazer. Porque assim como a pessoa que tem uma conta corrente ou uma caderneta de poupança, ele vai no banco e pede um extrato analítico da conta, ou seja, desde a data que eu abri essa conta, me dá aí o extrato dela. A pessoa pode ir no INSS, ou mesmo no aplicativo, pode ir no PAB do INSS, numa agência do INSS, ou se ele procurar o advogado, o próprio advogado pega o extrato dos recebimentos que ele teve mês a mês nos últimos 5 anos, que é o prazo que a pessoa pode cobrar, porque mais de 5 anos está prescrito. E entrar com o processo. Se houve desconto nesse período, se ele for buscar a ajuda de um advogado e for contratar um advogado para fazer isso, o próprio advogado consegue, no aplicativo Meu INSS, ver esses extratos e ver o que foi cobrado e pedir o ressarcimento e entrar com o pedido de indenização. Doutor, está completando 6 anos agora, então quer dizer que vai ter gente que ainda vai perder dinheiro, né? Porque, como o senhor disse aí, só vale por 5 anos esse ressarcimento, 1 ano já foi. O direito, Jota, o direito ele não é para quem dorme. Então, mais de 5 anos, o Estado não cobra, apesar de entender que deve, que foi devido, mas só volta 5 anos. Doutor, a gente conversava em off, agora falando um pouco mais do dia a dia aí, do trabalho dos senhores como advogados previdenciaristas. O senhor contava que pessoas, mesmo antes dessa operação da Polícia Federal, ao identificar esses descontos indevidos, pediu o cancelamento, mas havia logo depois, no dia seguinte ou dias depois, a reativação mesmo sem autorização, né, doutor? Conta um pouco sobre essa experiência, até para o nosso ouvinte e espectador entender que não é de agora. Pessoas mais atentas identificaram, mas não adiantava questionar até então, né? A gente tem uma ética que protege o advogado, então o modus operandi ele fica um pouco assim apertado a gente falar assim, Sim, mas sim. aqui no nosso escritório a gente conhece como funciona o modus operandi do INSS. E o que acontecia com muitos colegas, até advogados mesmo? Ia lá e ele só cancelava, né? Não é para descontar mais. Aí eu não bloqueava, eu tinha que fazer 2 operações, eu tinha que fazer uma, parar aquilo ali e abrir de novo. Outra porta para ele bloquear, para não entrar mais desconto indevido, para não roubar mais do companheiro, né? Então, se não fizesse isso, passava 1 mês, 2 meses, 3 meses e voltava de novo às cobranças. Doutor, Desse jeito. Eu quero agradecer muito pelos esclarecimentos do senhor e fazer um comentário aqui. O senhor é uma pessoa que lida com idosos, com pessoas com deficiência, essa questão previdenciária há tantos anos, e falando de maneira humana, agora não maneira técnica, como pode, né? O senhor disse
educadamente, vai na sua casa, abre sua carteira, pega o dinheiro, isso tem um nome, né? Quando a gente tá presente e tem violência, é roubo. E quando a gente não tá de olho, é furto, né? Isso tem nome e às vezes a imprensa evita de falar por um motivo ou outro, mas estão furtando de idosos, deficientes, pessoas que já estão no momento vulnerável da vida e agora a Polícia Federal e também a Justiça precisa apurar isso e principalmente, né, fazer com que esse dinheiro volte para quem é de direito, né, que são esses idosos, É, essas pessoas com deficiência é, que foram buscar essa ajuda, não é isso, doutor? Jota, desculpa. Você é casado, não é? Sim, sim, Tem filhos? sim, É o pior. É como se fosse a sua esposa e seus filhos indo na sua carteira e pegando o seu dinheiro. sim. Porque quem está roubando, ou quem está furtando, né, melhor dizendo, é o próprio INSS. Uhum. Olha para você ver, e conluio com o INSS, sabe? Assim, é sem. E outra coisa, é uma coisa que é notório que ia ser descoberto, Uhum. é descancarado, é uma falta de vergonha, de brilho, de caráter, sabe? É Não tem mais porque, pudor, né, ora, doutor? Sem peraí, pudor, sabe que vai né, não descobrir tem e faz. nome, Uhum. não tem nome, não tem condição. É você pensar que vai roubar de 3 milhões, 4 milhões, vai continuar todo mês e não vai ter uma reação pública, não vai acontecer. O povo brasileiro é um povo ordeiro, um povo pacífico demais, sabe? Porque como que demora, Jota? Jota, nós estamos falando de prescrição. Os velhinhos, sabe quantas pessoas que chegavam aqui? E outra, Jota, não era, às vezes não era só um, não. Tinha mais de uma associação, era 40, mas tinha associação tal, associação tal, duas, três, sabe? Então, assim, é preocupante, sabe? Deixar a gente num lugar sem entender como que pode chegar no nível de falta de caráter, falta de pudor, desse jeito, sabe? E rouba, e furtava aí, né, um estelionato, como vamos dar um nome, né? Roubo, a gente às vezes fala roubo, porque roubo é pior, né? É a pior forma, tirando da pessoa que ganha um salário mínimo, é gente que está epilético, com câncer, né, aposentado por invalidez, é pensionista que perdeu aí o marido, que tá, então é só gente vulnerável, necessitado, você está entendendo? A pessoa que é aposentada ali com 4 mil, 5 mil, esses, inclusive, não sei qual que é a ideia, era menos, sabe? Uhum. Mas era esses de um salário mínimo mesmo. Então, fica aqui, né? Você me falou para falar como humano, como uma pessoa, né? O meu pesar, sabe? E a minha preocupação, sabe? Que nível que chegou de ter pessoas roubando, furtando, como queira, e ter ainda pessoas que apoiam esse tipo de pessoa, sabe? Então é muito dolorido, é muito doído de a gente ver isso. E ainda tem justificativa às vezes, sabe? Então é um negócio mesmo sem noção, sem nenhum critério, sem nenhum medo. É aquela coisa. Eu já vi que não acontece nada. Eu já vi que eu resolvo isso aqui. Eu já vi que a instância superior, né? Para quem é bom entendedor, entende, e resolve isso aqui para mim. O que dá para entender é isso, porque não tem justificativa, não. É o mesmo que você fosse aposentado, Jota, e começar a cobrar R$ 50 aí do seu benefício. Você vai concordar com isso? Ou seja, é claro que vai chegar uma hora que vai chegar, amanhã quando chegar, eu tenho 6 milhões no meu bolso, 6 bi no meu bolso, sabe? E aí vai, certamente, a maior problema da justiça, Jota, é o sentimento de impunidade. É eu ter segurança de que eu não vou ser punido. Aí eu cometo o crime de novo. Eu volto à cena do crime. Doutor, na sua experiência, a gente já encaminhando para o final, para as pessoas que acionarem a justiça para ter esses valores ressarcidos, pela sua experiência, é algo que vai demorar? É claro que casos são diferentes, mas numa média, será algo demorado, doutor, para o ressarcimento, não só do valor que foi retirado, mas também os danos causados ao longo do tempo?
Vai demorar. Processos contra município, Estado, União, essas autarquias estatais, certo? Elas tendem, principalmente esse caso aí, que eu penso que isso aí vai ter uma repercussão. Nós estamos começando com a repercussão. E vai cair no judiciário. Então, muitos advogados vão trabalhar com isso, vão pegar isso aí como um nicho, né? Criou-se um nicho aí, e provavelmente o INSS vai ficar recorrendo, porque o processo vai ser contra o INSS, né? E vai cair em instância superior, e aí até chegar em instância superior, geralmente demora. E quando cai lá, por ser milhões e eles não terem milhões de julgamentos, eles julgam um processo para servir para todos. Mas para isso eles demoram em finalizar, sabe? Então, sim, vai demorar, mas aí entra outra orientação, né? Toda hora é hora boa para entrada de dinheiro. E uma pessoa, Jota, deve fazer o que deve ser feito. E o que deve ser feito agora é buscar o ressarcimento. Até para dar uma resposta, né, a essa situação. Nós conversamos com o doutor Adair José, advogado previdenciarista, tem seu escritório lá em São Luís de Montes Belos, conversando com a gente remotamente. Muito obrigado, doutor, pela gentileza, muitas informações importantes. Algo a mais que o senhor queira acrescentar para o nosso ouvinte espectador? Não, é só para verificar, né, no aplicativo Meu INSS, vai clicar lá, extrato de pagamento de benefício e verificar se há desconto que você não reconhece. Lá tem as datas, data de início, data de fim, que você quer os extratos, né? Aí, se acaso estiver acontecendo ainda, você bloquear aí para evitar futuros descontos e, no caso, procurar realmente o advogado. A minha mensagem aos seus ouvintes se você é aposentado, pensionista, ou conhece alguém que vive com um benefício do INSS, verificar ele para ver o extrato dele, ver se tem algum desconto estranho. Se tiver, é caso de estar procurando um advogado. Pode ser que você esteja sendo furtado aí há anos e você nem saiba, está pensando que está pagando uma coisa, uma tarifa do banco e está sendo furtado. Então, não é apenas um erro administrativo, viu, Jota? É uma questão, agressão direta à dignidade do aposentado brasileiro. E é isso aí. Agradeço você pelo convite e me coloco aqui sempre à disposição. Obrigado, doutor. Até uma próxima. Até a próxima.